Compra do Twitter e declarações polêmicas do ex-presidente Lula. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperte o sininho, dê um like, isso ajuda muito o nosso canal, compartilhe o máximo que você puder e também faça comentários. Comente aqui sobre o que você acha com relação aos assuntos que nós traremos aqui neste vídeo. Eu quero começar falando pela compra do Twitter pelo Elon Musk por 44 bilhões de dólares. Ele fez a oferta, agora terá que apresentar o montante para a compra da plataforma e isso tem gerado muito, mas muito buchicho pelo mundo aí afora. E por que isso tem acontecido? Bom, para a gente entender sobre essa questão, o Elon Musk ele é libertário. Então, ele é alguém que, teoricamente, preza pela liberdade dos indivíduos. Né? Os indivíduos têm liberdade, portanto, se ele é libertário e defende esta concepção de vida, certamente o Twitter vai se tornar um espaço de liberdade, respeitando, vamos dizer assim, as liberdades individuais. Bem, não obstante alguns senões que nós conservadores temos com relação aos libertários, mas toda essa situação ela gerou algo muito interessante, que vem à tona a possibilidade de se analisar ainda mais aquilo que poderíamos chamar de mente esquerdista ou mente revolucionária, ou os progressistas. Bem, como é que nós podemos analisar dessa forma? Nós sabemos que com o surgimento dessas plataformas, dessas páginas, desses espaços onde você pode ali emitir a sua opinião, sem dúvida nenhuma, olhando para desde o Messenger, depois o Orkut, e aí temos o Instagram, temos o Twitter, temos o Facebook, temos tantas plataformas aí disponíveis e gratuitas. E isso serviu para quê? Para estabelecer uma revolução no mundo. De fato foi revolucionário, porque nós tivemos ali a democratização da opinião. As pessoas agora poderiam opinar, cada indivíduo, né, inserido na sua, vamos dizer assim, na sua condição anônima, agora ele poderia lançar o que pensava, o que sentia, e o mundo todo poderia ter acesso a esse tipo de informação. Isso também gerou aquilo que nós poderíamos chamar de um livramento da hegemonia da informação. O que eu quero dizer com isso? Ora, quem é da minha geração sabe disso. No passado, as informações que nós tínhamos vinham pelas mídias comuns, né? Pelos jornais escritos, revistas e pelos telejornais. E eles manipulavam a informação. Tudo que nós pensávamos, tudo que nós tínhamos como verdade, como fato, como realidade, passava pelo filtro dessas emissoras. Então, portanto, se você tinha uma emissora, e isso não era, como não é muito difícil, uma emissora mais progressista, mais esquerdista, mais anticonservadorismo, então, quando ela fazia o seu trabalho em apresentar as informações, essas informações elas vinham filtradas pela opinião daquele que apresentava. Os próprios cursos de comunicação social, eles incentivam isso, nessa visão hegemônica da esquerda. Ele vai dizer que todo profissional da informação, ele deve emitir uma análise crítica dos fatos. Ora, mas eu, como consumidor de informação, eu não quero saber a opinião de quem quer que seja. Isso daí cabe aos comentaristas. Aí tudo bem, se eu tenho um programa que é formado por comentaristas, eu sei que ali as pessoas irão emitir a sua opinião. Mas se eu estou assistindo um telejornal e o telejornal passa essa ideia de imparcialidade, de apenas trazer a notícia, eu não quero saber qual é a posição da emissora, do apresentador, não. Eu quero saber da notícia. Só que essa hegemonia que existia também fazia com que as pessoas pensassem da forma como a emissora desejava. É muito parecido com aquilo que o George Orwell, em 1984, a obra famosa, ele chamava de Ministério da Verdade, ou seja, ela manipulava, não estava ligado à realidade, mas estava ligado, obviamente,
às ideologias. E aí, então, nesse sentido, quando surgem essas mídias sociais, isso se esfacela, porque agora não temos mais somente a informação da televisão aberta, mas nós temos também a informação daqueles que produzem conteúdo, que produzem vídeo, como este canal aqui, por exemplo. E isto democratizou a opinião, assim como a informação. E a mente esquerdista não gosta disso. Os socialistas, os revolucionários, eles odeiam isto, porque eles querem manter a hegemonia de pensamento. Ora, no Brasil, por exemplo, nós temos uma hegemonia acachapante nas escolas e, sobretudo, nas universidades, principalmente nos cursos de humanas. E eles não querem perder isto. Como eles não têm nenhum desejo de perder isto nas mídias. E aí, então, eles se levantam contrário. É por isso que você vai ver todo esse esperneio, toda essa reclamação, todo esse mimimi que encontramos por aqueles que fazem parte da esquerda. É por isso que você vai ver, por exemplo, o ex-presidente Lula dizendo que a internet tem que ser regulada. Você tem que ter alguma coisa que venha regular a informação, venha regular, venha trazer, de certa forma, censura. Ora, mas não é assim que nós conservadores pensamos. Como que nós pensamos acerca disso? Quando nós olhamos para essas plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, são plataformas livres que agregam um número muito grande de pessoas. E estas plataformas, em tese, elas oferecem a liberdade para que você emita a sua opinião. Então, eu creio que não é justo uma oferta desse tipo censurar. Como que deve acontecer? Como que deve proceder nesses espaços? Talvez alguém diga assim, então você, Alfredo, defende que as pessoas falem o que bem entender, na internet não haja nenhum tipo de punição. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esses espaços é que não podem se tornar censores, punidores daquilo que eu falo. Como que deve funcionar? Vamos pensar no Twitter. Eu estou lá no Twitter. E aí eu escrevo uma frase racista, injuriosa, criminosa, eu posto lá, né? Nada vai acontecer comigo? Claro que não pode ser assim. Então é necessário que alguém acione a justiça. E a justiça, de forma imparcial, ela vai julgar aquilo que eu fiz e ela vai me punir. Inclusive, a justiça pode até ordenar a plataforma de retirar o meu nome, por conta do crime que eu cometi ali. Então, veja, não é o Twitter, não é o Facebook, não é o YouTube, não são as plataformas que se colocam como juízes, mas nós temos uma instância, uma esfera social que atua nesta área, que é a própria justiça. Então, se alguém se sente prejudicado por aquilo que eu falo, ou percebe que a minha fala é injuriosa, é criminosa, ela enfim, traz aí um problema grave do ponto de vista da sociedade, que faça a denúncia e que eu seja punido pela justiça e não pelo espaço onde eu estou. Entendem? É dessa forma que nós devemos pensar. Ou seja, é pensar nessas esferas sociais que são independentes. E veja, o Twitter, o Facebook, eles não fazem parte do judiciário. Eles não fazem parte daqueles que julgam e punem, não. Existe uma área na sociedade, uma esfera, um espaço na sociedade que faz isso. E a estes cabe realizar a punição. Eu espero, com todas as minhas forças, que o Elon Musk, não obstante o fato dele ser libertário, e também, ao mesmo tempo, por ser libertário, eu espero que o Twitter seja, de fato, um espaço livre, onde as pessoas possam, de fato, emitir a sua opinião. Até porque estes espaços são progressistas. Por isso, eles não perseguem a turma de esquerda, não perseguem os progressistas, eles vão perseguir os conservadores, sobretudo os conservadores, dentro da visão de mundo que estes colocam nesses espaços. Então, vamos esperar aí e torcer para que bons tempos, em nome da liberdade e da democracia, sejam vivenciados no Twitter.
Um outro assunto que eu quero tratar com vocês é sobre um vídeo que circulou aí, trazendo uma fala do ex-presidente Lula com relação ao roubo, ao assalto. Vejamos aí o que ele diz. Para que rouba celular? Para vender, para ganhar o dinheirinho. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Bem, o áudio fala por si. E aí isso coincide com um crime bárbaro que acontece e que chocou o Brasil, onde um rapaz que simplesmente desarmado foi defender a sua namorada e foi brutalmente assassinado pelo bandido, que depois ainda roubou o celular da moça e de maneira muito covarde cometeu então esse crime brutal. Isso chocou e o Brasil está chocado quando compara a atuação deste criminoso e quando compara a fala do ex-presidente com relação a esse tipo de atitude. Mas o que eu quero analisar aqui não é necessariamente o que aconteceu, nem o ex-presidente. O que eu quero analisar aqui é o que está por trás. Esse é o meu objetivo. Ora, nós sabemos que o pensamento de esquerda, o socialismo, esse neomarxismo, esse chamado também de marxismo cultural ou identitarismo, ele preza por isso. Aquilo que Karl Marx ele rejeitava, o lumpenproletariado, que era formado por esses grupos sociais que, segundo Marx, não produziam nada, não eram trabalhadores, mas estavam aí à margem da sociedade, foram acolhidos pela Escola de Frankfurt e se tornaram, então, o grande espaço e a grande força revolucionária. Ora, a Escola de Frankfurt, por meio de alguns de seus intelectuais, vai defender o quê? A descriminalização do crime. Porque olha para o criminoso como um revolucionário. Ele é um revolucionário. Não é à toa que nós temos, por exemplo, o surgimento dessas facções, que foi a junção de criminosos com alguns intelectuais ou alguns militantes da esquerda. E é isso que está por trás, é disso que se fala. Essa é a mente socialista. A mente socialista, vejam bem, pessoal, ela não se baseia na realidade, ela se baseia na sua ideologia revolucionária, e aí não importa. Não importa nem mesmo a realidade. Não adianta dizer que há mais de um século, que quando se colocou esse sistema nas nações, esse sistema, o sistema socialista, destruiu o país, destruiu a economia, destruiu a hombridade, destruiu a honra, destruiu tudo que existe. Em nome de um grupo pequeno que, sendo do partido, cercados pelos amigos do partido, é que desfrutam das benesses e das riquezas, e o resto fica na fila para receber vísceras de animais para comer. Só que não adianta. Estas pessoas, elas não entendem isto. Lyle Rossiter, ele vai fazer uma análise que eu acho interessante, mostrando que isso é como uma patologia mental, é como uma doença mental, porque está ali, a realidade mostra, mas eles não aceitam e se baseiam, obviamente, na narrativa. Foi isso que aconteceu. É por isso que temos esse discurso absurdo, onde diz que está errado a polícia atirar, bater, perseguir jovens porque roubam um celular para beber uma cervejinha. Percebe? O que está por trás não é uma visão deturpada, né, capenga, um tipo de humanitarismo cretino. Não. O que está por trás é a revolução. O que está por trás é a tomada de poder. E como eu sempre tenho dito, o socialismo não se preocupa com as pessoas. O socialismo, ele tem um desejo, o desejo de tomar o poder e ter o controle social. Eu falo mais um pouco sobre essa questão da descriminalização do crime em vídeos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá, onde eu trato com mais detalhes este assunto. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e eu, como eu disse, espero que você se inscreva no nosso canal e possa nos ajudar. Essa semana foi uma surpresa para mim, né, o número de visualizações. Eu espero que isso continue, uma vez que muitas pessoas devem apreciar o conteúdo deste canal. E até a próxima.